Bom, companheiros, nós vamos discutir hoje a, a Primeira Internacional e os problemas relacionados, que é uma, digamos assim, uma comemoração tardia do Sesc Centenário, vamos dizer assim, da Primeira Internacional. Tá? A Primeira Internacional foi fundada em 28 de setembro de 1964, perfazendo, portanto, nesse 2 meses atrás, um mês atrás, mais ou menos, aproximadamente, 150 anos. Né? É um debate importante do ponto de vista da compreensão da evolução do movimento operário prático, né? Mas também da evolução da consciência da classe operária de um ponto de vista geral. Primeiramente, eu queria fazer uma introdução para explicar digamos assim, o pano de fundo sobre o qual nasce aí a Primeira Internacional. Né? O grande acontecimento em torno da Primeira Internacional, de um ponto de vista científico, é justamente o surgimento do socialismo moderno. Como vocês sabem, né, ou talvez não saibam, o socialismo como doutrina, como ideia geral, né, ele é uma das mais antigas doutrinas que o mundo já conheceu. Ele surge logo no começo da civilização, né? Ele surge assim que surge a sociedade de classes. Segundo a pesquisa científica, o ser humano estaria no planeta aí há um determinado tempo, a maior parte do qual, cerca de 90%, ele viveu numa sociedade coletivista, né, o chamado comunismo primitivo. Nos últimos 10 ou pouco mais 1000 anos, surgiu a sociedade de classe, né? Isso daí, de acordo com as estimativas mais favoráveis, perfaria 10% de todo o período de existência do ser humano sobre a Terra. Com a sociedade de classe surge também o socialismo. Muita gente acha que o socialismo é uma doutrina que surgiu agora com o capitalismo e tudo mais. Esse aí é totalmente falso, né? Essa doutrina acompanha a humanidade desde os primórdios, né, da civilização, desde os primórdios da história humana escrita. A grande mudança que vai acontecer no século XIX, ou digamos assim, do século XVIII para o século XIX, é que a ideia do socialismo ela sofre uma transformação, não em função do capitalismo em si, né? Isso vai provocar um crescimento da ideia do socialismo, que era uma ideia que ficava nos séculos anteriores, no século XVIII, XVII, no século XVI, ela ficava restrita a determinados grupos sociais, principalmente religiosos. No final do século XVIII, no começo do século XIX, com o crescimento do capitalismo, o socialismo volta a se transformar, ou se transforma, vamos dizer assim, numa ideia que começa a crescer entre a população explorada e oprimida pelo capitalismo. Né? Então, nesse momento, né, em função das condições que se criam, né,
vai surgir a partir de 1848, podemos colocar isso aí como um marco decisivo, uma nova concepção do socialismo, que é uma concepção, ao contrário das outras, uma concepção científica do socialismo, que está expressa no Manifesto Comunista. Eu não vou entrar aqui em toda a história, mas eu vou assinalar que essa concepção que é expressa no Manifesto Comunista, ela foi preparada por uma série de etapas de evolução ideológica dos fundadores do socialismo, que são Marx e Engels. Qual que é basicamente a diferença entre o socialismo anterior, de todas as épocas, e o socialismo moderno? O socialismo anterior, ele é um socialismo de cunho moral. Quer dizer, nesse sentido, ele é um socialismo não político e certamente não científico, né? A moral, de um modo geral, como fundamento, é uma concepção religiosa, idealista das coisas. Então, por exemplo, o socialismo mais primitivo, né, do começo da civilização, ou o socialismo da época do cristianismo, o cristianismo ele mesmo é uma seita religiosa socialista, né, comunista, ele se baseava na indignação moral contra a desigualdade social, contra o fato evidente do sofrimento de muitos e dos privilégios de uma minoria, né? A base era moral, e sobre essa base moral, os pregadores do socialismo, os ideólogos, vamos dizer assim, do socialismo, eles propunham um mundo idealizado, um mundo que eles haviam tirado da própria cabeça. Quer dizer, eles eram uma espécie de arquitetos sociais. Eles sentavam ali na planilha, na prancheta, e construíam aquele edifício socialista do jeito que eles acham que seria o melhor, o mais perfeito, atendendo todas as possibilidades, etc. e tal. Né? Quer dizer, um socialismo inventado, um socialismo imaginário, um socialismo que respondia ao desejo de pessoas, de uma coletividade, etc. e tal. Mas que, na realidade, não tinha nenhum fundamento no mundo real, exceto o desejo dessas pessoas. Né? Isso que Marx e Engels chamaram, na época, né? E na época deles também havia isso daí, de socialismo utópico, mas nós podemos chamar todo esse socialismo de todas as épocas, religioso, etc. e tal, de socialismo utópico. Por que utópico? Né? Isso aí está baseado, a ideia vem do famoso livro, né? do escritor britânico chamado Utopia. Esse livro descreve uma sociedade ideal. Quer dizer, como deveria ser a sociedade se nós pudéssemos fazer a sociedade de acordo com a nossa vontade? Então, seria assim, teria isso, teria aquilo, tais pessoas não teriam esse problema, tais outras não teriam aquele problema. Você começa a inventar essa sociedade. O problema é que isso daí, para você colocar em prática, esse socialismo utópico, é uma coisa impossível. Teria que haver um consenso, né, entre as pessoas. As pessoas teriam que abandonar a vida real que elas têm, pressionadas pelo dinheiro, pela pobreza, etc. e tal, e adotar um socialismo, uma receita social, uma fórmula perfeita de sociedade. Perfeita ou imperfeita, mas uma fórmula mais perfeita, mais adequada de sociedade. Bom, Marx e Engels estabelecem esse novo socialismo sobre uma base inteiramente diferente. Eles procuram, como faz toda a ciência, descobrir quais são as leis do funcionamento social. Vejam vocês, leis, né? Porque hoje em dia, muita gente se considera marxista, mas considera que as leis do funcionamento social que Marx descobriu, elas não, na realidade não seriam leis. Elas não seriam nada, né? Tudo dependeria
como sempre aconteceu com o socialismo religioso utópico, da vontade das pessoas, da disposição moral das pessoas, etc. e tal, o que é uma coisa totalmente obsoleta que foi reciclada nos últimos anos contra o marxismo. Então, Marx e Engels procuraram descobrir quais eram as leis da sociedade, estabelecer de maneira objetiva, com clareza, essas leis, e, portanto, né, estabelecer também uma atuação dos seres humanos que estivesse de acordo com essas leis, com as possibilidades que essas leis permitem. Assim como uma pessoa, vamos supor, numa empresa siderúrgica, numa fábrica, numa siderurgia, ela vai trabalhar de acordo com as leis que a natureza criou, e não de acordo com aquilo que ela acha que seria o melhor, né? Logicamente que há muita confusão em torno disso. Você fala de leis, as pessoas entendem que as leis elas vão se as leis do funcionamento da sociedade, ou seja, do comportamento humano, elas vão se aplicar por fora da ação dos seres humanos. É como se tivesse leis para a humanidade que não precisariam de uma humanidade para funcionar. Já é um negócio meio absurdo, né? Há todo tipo de mistificação, mas o fato é que Marx e Engels estabeleceram essa lei, estabeleceram, né, com clareza a inevitabilidade da queda do capitalismo, coisa também que muito socialista que se diz marxista hoje abandonou como ideia, né? E sobre essa base, sobre essa nova base científica, eles procuraram estruturar o movimento operário, né? Veja bem, procuraram estruturar o movimento operário não de acordo com aquilo que eles achavam que era o melhor, mas de acordo com as leis do próprio desenvolvimento do movimento operário. É daí que vai nascer a primeira internacional. A primeira tentativa organizativa desse grupo de pessoas que inventou uma nova concepção do socialismo, uma concepção científica, é a criação de uma organização, né, a Liga Comunista, uma organização clandestina, conspirativa, digamos assim, que se organiza para intervir na crise de 1848, e de fato intervém aí. A crise de 1848 é uma revolução de caráter europeu e inclusive mundial, com reflexos em vários países fora da Europa. O Brasil é um deles, né? E essa crise, ela termina com a derrota da revolução em todos os países, e se segue a essa derrota da revolução um longo período de refluxo, que vai de 1848 até aproximadamente o final da década seguinte, né? Então, Marx e Engels, nesse período, eles abandonam a atividade conspirativa de organização. Eles acreditam que aquela organização não tinha futuro nenhum nessas condições, né? E eles se põem aí a fazer um trabalho de organização intelectual de um movimento internacional, atuando na Alemanha, estabelecendo contatos com pessoas que eles acham que realmente significam um progresso, né? Pessoas de maior compreensão política e tudo mais. Em 1957 estoura uma grande crise econômica capitalista que vai começar a colocar fim ao refluxo, né? Essa crise é uma crise bastante dura do capitalismo, uma das maiores crises capitalistas, e ela vai durar de 1857 até quase 1860. Isso daí vai provocar um acirramento das contradições internacionais, a crise, e logicamente que vai provocar também uma evolução política geral, né? Então, em 1861, quer dizer, logo depois do final da crise, nós tem início a Guerra Civil Norte-Americana, que é uma grande crise internacional, que mobiliza as opiniões e mobiliza a classe operária em todos os lados.
Há uma mobilização muito forte dos trabalhadores britânicos, né, que retomam as tradições de 1848. Em 1863, há um levante, né, da Polônia contra a dominação russa, que é defendido, esse levante, pelos trabalhadores de vários países. Os trabalhadores se colocam do lado dos poloneses, veem ali como uma luta democrática, uma luta pela liberdade. E esses acontecimentos políticos internacionais vão reunir, né, vários setores do movimento operário que começam a se mobilizar em torno dos acontecimentos internacionais, né? Em grande medida, a origem da Primeira Internacional são esses fatos que vão levar à reunião de trabalhadores de vários países da Europa. Vocês notem o seguinte, né? Esse é um dado muito importante, que em 1848, dado a característica da etapa histórica, os trabalhadores têm uma participação, mas essa participação deles não é uma participação independente. Quem domina o panorama político é a burguesia, porque as revoluções de 1848, em grande medida, com exceção da França, são revoluções burguesas. Na própria França, ela aparece, num primeiro momento, como uma revolução democrática, burguesa, mas nos outros países, visivelmente, é assim. Na Alemanha, por exemplo, nos países mais atrasados da Europa, é assim. Agora, com essas mobilizações pós-1848, quando a burguesia já efetivamente começa a dominar o panorama em toda a Europa, né? O que vai culminar no final da década de 60, no começo da década de 70 do século XIX, com a revolução, digamos assim, a unificação alemã e a unificação italiana, que liquidam definitivamente a fatura da Revolução Democrática na Europa. Com esses acontecimentos, a classe operária dá um passo no sentido da sua organização independente da burguesia. A própria atividade de formação da Primeira Internacional, essa primeira iniciativa, já é um passo no sentido de constituir uma organização própria dos trabalhadores em oposição à burguesia. Alguns setores da burguesia procuram influir aí, né? Por exemplo, os setores que participam da luta pela libertação italiana, como Mazzini, mas não tem sucesso, porque na realidade são elementos estranhos à classe operária. Setores da pequena burguesia muito próximos da classe operária, como os anarquistas, também vão atuar aí, mas isso daí também vai se demonstrar um fracasso, essa intervenção dos anarquistas. Então, quer dizer, o que nós vemos com a Primeira Internacional é uma clara evolução, né, uma nova etapa na evolução da própria classe operária internacional, se preparando para assumir um papel próprio no cenário político. Uma etapa nesse sentido importantíssima. Nós temos que lembrar que a Primeira Internacional, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela se transforma no centro organizador de um amplo movimento grevista que existe na Europa. Centro organizador aqui tem que ser entendido de uma forma relativa, porque a Internacional efetivamente não comandava todas essas greves. Mas ela, sim, comandava vários setores importantes que participavam dessas greves. As greves surgiam como um resultado da crise capitalista anterior, né? E a Primeira Internacional se fortalece extraordinariamente com as greves. A própria onda de greves europeias já é uma demonstração da presença própria, independente da classe operária, no cenário político, né? Que havia acontecido antes, greves, no período de 1848, antes do refluxo, mas essas greves eram de muito menor envergadura do que as greves que acontecem durante o período de formação da Primeira Internacional, né? Para a gente entender bem esse processo geral, né,
antes de entrar em detalhes da Primeira Internacional e tudo mais, nós temos que ver que a Internacional vai ser dissolvida em 1876, depois da Comuna de Paris, depois da derrota da Comuna de Paris, mais precisamente. Tá? Em 1888, ou 1898, perdão, não, 1889, vai ser formada a Segunda Internacional. Tá? Ou seja, 13 anos depois. A Segunda Internacional, ela já é uma forma plenamente desenvolvida, digamos assim, de organização proletária, com partidos políticos fortes em todos os países, com muito maior extensão do que a Primeira Internacional, com um programa mais definido do ponto de vista da classe operária, das tarefas revolucionárias da classe operária e tudo mais. Né? E a Segunda Internacional, por sua vez, ela vai servir como uma preparação da Terceira Internacional, que vai aparecer depois da Revolução Russa, já num período abertamente revolucionário. Né? E aí nós podemos ver que cada uma das internacionais, ela serve como uma espécie de degrau ou de patamar sobre o qual se ergue a internacional seguinte. Quer dizer, são claramente etapas de desenvolvimento da classe operária mundial, que atinge a sua plenitude com a formação da Terceira Internacional em 1918. Né? A Terceira Internacional já é a forma acabada da Internacional Operária. O fato de que, devido a uma série de circunstâncias políticas, essas organizações tenham retrocedido, não significa nada desse ponto de vista. Né? É uma evolução efetiva, num certo sentido, é uma evolução concluída, terminada. Né? E a importância desse fato é que, numa situação revolucionária de caráter geral, a classe operária mundial tende a retomar a situação de onde ela parou, e não do zero. Né? O que é uma coisa óbvia, porque as pessoas, elas estudam o que aconteceu, elas assimilam as lições do passado, não vão, os elementos mais inteligentes que tem, sempre tem aquelas pessoas bem mais limitadas e tudo mais, que querem começar do zero, né? Querem encontrar uma fórmula nova para a situação. Mas as pessoas mais lúcidas vão começar dali onde o movimento teve o seu maior desenvolvimento, como sempre aconteceu na história da humanidade. Né? As pessoas partem dos exemplos do passado para formar uma nova atuação, e do ponto de vista do programa, do ponto de vista da ação, do ponto de vista do método e das realizações, a história das três primeiras internacionais é uma história bastante significativa. A história da Quarta Internacional, desse ponto de vista, é menos significativa, porque ela foi uma internacional abortada, ela pretendia regenerar, né, o processo da Terceira Internacional, não conseguiu. Também é uma lição, lógico, não há como negar isso daí, mas não é uma etapa superior das outras. De qualquer maneira, há um fio de continuidade e tudo mais. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar aqui, que é mostrar que a construção das internacionais, ela não é uma coisa arbitrária, né? Ela não é uma coisa aleatória, não é produto de determinadas circunstâncias acidentais, mas elas são parte da evolução própria, natural, né, da classe operária internacional. Essa é a primeira questão. Né? Em segundo lugar, eu queria abordar alguns aspectos que são importantes em relação à Primeira Internacional. Né? Primeiramente, nós temos que considerar o seguinte, né, e isso daí mostra a Primeira Internacional como uma etapa intermediária. A Primeira Internacional não era formada por partidos políticos, embora
houvesse organizações de cunho partidário que participavam aí. Quer dizer, participavam grupos, associações, sindicatos, todo tipo de organização operária que havia na época. A intenção foi agrupar as forças vivas, digamos assim, do movimento operário europeu da época. Então nós tínhamos aí, por exemplo, o setor mais importante era o sindicalismo britânico, né? Quer dizer, grandes organizações de massas já desenvolvidas, que já levavam adiante uma atuação de massas da classe operária, né? E que não eram organizações de tipo minoritário. Na França, apareciam aí líderes dos movimentos revolucionários franceses, mas na sua maioria eram organizações, digamos assim, de caráter político, ou de caráter ideológico, digamos assim. Como, por exemplo, os proudhonistas franceses, que tinham um movimento, que não era um movimento de massas no sentido que a gente entende hoje, mas esse movimento mutualista, de cooperativa, etc. e tal, né? Os blanquistas, que tinham participado das revoluções, tinham tido uma participação muito grande, etc. e tal. Na Alemanha participava o grupo ligado ao próprio Marx, que era uma associação operária já de caráter mais partidário, não sindical, e assim por diante, havia todo tipo de grupos. Essa variedade de grupos, e o fato de não serem partidos, é explicada não por nenhuma decisão caprichosa, arbitrária, nem nada. É explicada pelo fato de que a própria ideia da organização partidária da classe operária era muito incipiente, né? E, na realidade, era defendida, em grande medida, quase que exclusivamente pelos marxistas. Vocês vejam que isso tudo vai ser superado, e a Primeira Internacional vai ficar no passado, quando a Segunda Internacional é formada exclusivamente por partidos políticos socialistas. No período de transição, no período entre a dissolução da Primeira Internacional, de 1876, até a formação da Segunda Internacional, Marx e Engels vão trabalhar para criar, com os elementos da Primeira Internacional, partidos políticos reais em cada lugar. Então vão criar o Partido Social Democrata Alemão, através de uma série de lutas políticas, nas quais eu não vou entrar aqui. Vão criar o Partido Socialista Francês, com vários elementos da Primeira Internacional, blanquistas, ex-proudhonistas, etc. e tal, e assim por diante em todos os lugares. Em alguns lugares eles vão ser mais bem-sucedidos, caso da Alemanha e da França. Em outros lugares vão ser menos bem-sucedidos, caso da Inglaterra, onde se cria um partido que é mais um partido independente, também ligado aos sindicatos, conforme eles pensavam e tudo mais, né? A Segunda Internacional, nesse sentido, vai ser um grande passo adiante na formação. Uma coisa que a gente deve assinalar aqui, muita gente não sabe, muita gente não entende isso daí, e é importante compreender para evitar uma política completamente equivocada que acontece com a esquerda. A grande preocupação de Marx na Primeira Internacional, embora ele tivesse várias preocupações, não eram as greves, não era elaborar um programa de reivindicações do movimento operário, tudo isso que foi feito, vou falar disso aí, mas era principalmente organizar a classe operária em forma política para que a classe operária pudesse sair do terreno puramente sindical para participar politicamente. E por politicamente eles deixavam absolutamente claro que eles entendiam a participação eleitoral da classe operária. Quer dizer, essa ideia, né, da organização da classe operária para intervir no cenário político de cada país, por meio principalmente das eleições, não só, mas principalmente das eleições, essa era a preocupação número 1 de Marx na Primeira Internacional. Em todos os documentos da Internacional, em todos os momentos onde há uma luta política aberta, eles colocam claramente essa ideia. Quer dizer, eles estavam trabalhando ativamente
para que os trabalhadores viessem a fazer aquilo que a Segunda Internacional fez. Ou seja, construir grandes partidos políticos, que lançassem candidatos ao parlamento, que elegessem deputados, além de, logicamente, organizar sindicatos, participar das lutas, etc. e tal. Marx e Engels consideravam que a intervenção política, eleitoral e parlamentar da classe operária era um passo muito adiante de simplesmente participar das lutas econômicas. Isso é uma questão chave que quem não estudou a história da Primeira Internacional, não estudou os documentos, não vê. E daí o fato de que você tem várias organizações que se dizem marxistas, cuja grande preocupação é impedir a classe operária de participar das eleições. O que é uma coisa muito estranha. Tudo bem que houve uma mudança, né, no caráter da participação da classe operária nas eleições depois da Revolução Russa, na era do imperialismo e tudo mais, mas substancialmente, né, isso não mudou. Qual é a base dessa preocupação? A base é a seguinte: você somente é uma classe social quando você coloca os problemas de conjunto da sociedade como tarefa para você mesmo realizar. Quer dizer, a transformação geral da sociedade. Bom, essa transformação, ela só pode ser uma transformação por meios políticos. É preciso conquistar o poder para mudar a sociedade. Né? O grande obstáculo, depois que a sociedade já sofreu uma enorme transformação econômica, para que essa transformação se complete, é a tomada do poder e a derrubada do poder daqueles que defendem a velha ordem social. Para isso, a classe operária tem que se alçar ao terreno político, senão ela nunca será uma classe social. Daí a importância que eles atribuíam à participação eleitoral. Alguém poderia dizer, mas através das eleições você não vai conquistar o poder político, etc, etc. Tudo bem, isso é uma realidade. Nem eles também acreditavam que através das eleições você poderia conquistar o poder político. No entanto, você só pode conquistar o poder político se você começar a atuar e se desenvolver no terreno político. Como é que você vai fazer isso daí sem participar da vida política do país, num determinado país onde esteja aberta essa possibilidade de participação, sem levantar os problemas políticos, sem se colocar no terreno imediato, do ponto de vista da conquista do poder político, tal e qual a sociedade coloca para você. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Seria absurdo. Quer dizer, a classe operária teria que tomar o poder político sem nenhuma experiência política prévia. Ela teria que sair do âmbito da luta sindical e econômica e dar um salto para a tomada do poder político. Isso é absurdo. É impensável, é inimaginável. Daí que a preocupação fosse justamente essa. Nós podemos pegar, vocês vejam que a tal ponto essa preocupação era premente que o próprio Partido Socialista Francês que se cria, ele vai acabar se transformando num partido mais, por uma deformação, mas ele vai acabar se transformando mais num partido eleitoral e parlamentar do que um partido que atua nos sindicatos. Ali onde Marx e Engels tiveram maior participação e maior autoridade política, que foi na Alemanha, o partido vai participar nos sindicatos, vai ter uma força nos sindicatos, mas vai ser, sobretudo, uma força política. Vai chegar a ter quase 1/3, né, da Câmara de Representantes, o Reichstag alemão. Então aí a gente vê qual era a ideia fundamental. Né? Marx e Engels escreveram muito sobre isso daí, mas como, em geral, na esquerda, a preocupação maior é estudar uns professorezinhos universitários que não sabem nada de nada e deixar o marxismo de lado, ninguém sabe nada da verdadeira história do movimento operário, que é justamente essa história aí. Então esse é um primeiro aspecto que eu queria assinalar. O segundo aspecto é justamente que, apesar de ser essa preocupação fundamental,
a primeira internacional, ela propicia um grande desenvolvimento na concepção correta de como encarar a luta econômica da classe operária e o sindicalismo. Havia dentro da Internacional uma oposição em vários setores a que a classe operária travasse a luta econômica. Alguns achavam que era uma inutilidade. O melhor era você pegar em armas e promover uma insurreição, porque vai ficar lá pedindo X% de aumento de salário. Isso, efetivamente, naquela época, parecia como uma coisa bastante razoável de se pensar. Outros, caso dos proudhonistas franceses, por exemplo, eram totalmente contra os sindicatos. É importante assinalar que o anarquismo ele nasce com uma oposição ferrenha ao sindicalismo, à luta pequena do trabalhador, porque natural, né? O anarquismo é o socialismo utópico. Então são os fazedores de planos mirabolantes. O fazedor de plano mirabolante não consegue ver a relação que existe entre você ficar ali pedindo um aumento salarial, uma redução da jornada de trabalho e o plano mirabolante, porque de fato, não existe relação nenhuma direta. Então, por exemplo, os proudhonistas eles queriam que a Internacional se lançasse a construir aí essas organizações mutualistas, banco social, largasse esse negócio de sindicalismo de lado, de reivindicação de lado e partisse direto para planos de reforma social mais abrangentes. Isso daí foi objeto de uma grande luta. E tanto Marx como Engels escreveram muita coisa sobre os sindicatos e estabeleceram a posição correta, que é a posição do marxismo, sobre a intervenção sindical. Primeiro, que os sindicatos são a forma mais elementar de organização da classe operária, que eles tinham que ser construídos em todos os lugares, tinham que ser defendidos. E segundo, que a classe operária ela tem que se desenvolver através das suas lutas reivindicativas, e não apenas, e não de planos sociais mirabolantes, que era preciso combinar a luta imediata por salário, emprego, etc. e tal, e a luta política geral. Inclusive levando essa luta por salário e emprego ao âmbito político, ao âmbito do parlamento, etc. e tal. Quer dizer, eles estabeleceram toda uma doutrina que não existia, né, e que mostrou ser a doutrina mais correta sobre o sindicalismo. Hoje em dia, no mundo, já ninguém pensa diferente disso que Marx e Engels disseram lá. É preciso construir sindicatos, os trabalhadores de todo o país têm sindicatos. O sindicalismo é uma forma universal de organização da classe trabalhadora. É preciso lutar pelas reivindicações da classe trabalhadora, ninguém se opõe a isso, nem nada. Marx, a primeira internacional, fez uma campanha internacional pela redução da jornada de trabalho, pelas 8 horas semanais, pelas 8 horas diárias, né? Uma coisa importantíssima que levou a resultados e fez com que o movimento efetivamente se desenvolvesse. Tá? Então, o trabalho de Marx e Engels, no que diz respeito à parte sindical, quer dizer, a parte mais concreta, mais imediata da luta operária, foi apesar de não ser a preocupação número 1 deles, mas sendo uma preocupação importante, teve uma enorme ressonância e foi uma vitória completa sobre as outras concepções. Bom, um outro aspecto que é muito importante, também não é muito conhecido, é que os marxistas eles impuseram uma derrota definitiva do ponto de vista geral, né? Ao sectarismo dentro do movimento operário que se manifestava como anarquismo. Num primeiro momento, o anarquismo dentro da Primeira Internacional aparece como um reflexo do passado, né? O proudhonismo francês, com o mutualismo, com essas fórmulas de reforma social que se opunham, na realidade, que se confrontavam
com a política de ação de massas que Marx e Engels propunham para a Internacional. As greves, as manifestações, a organização política e eleitoral da classe operária, etc. e tal. O prudonismo é derrotado, o movimento se desenvolve, né? E quando o movimento está no seu momento máximo de desenvolvimento, ele atrai aí, né, uma participação mais intensa de uma nova modalidade de prudonismo, ou seja, de anarquismo, que é o bakuninismo, que dentro da Internacional vai mostrar toda a sua capacidade sectária de desorganização da Internacional. Começa aí aquilo que a gente conhece em todos os ambientes políticos pequeno-burgueses, que é a intriga, a luta sem nenhum propósito político por conquistar um pequeno território dentro da organização e tudo mais, né? E aquelas ideias descabeladas que, na realidade, com exceção de uma ou duas ideias aí, como, por exemplo, a questão da abolição do Estado, não participação política da classe operária, não participação das eleições, a maioria são ideias dos professores universitários da moda. Muita gente não sabe, mas da mesma maneira que o anarquismo dos dias de hoje, ele se baseia em filósofos universitários aí, né? Por exemplo, há todo um anarquismo no dia de hoje que se apoia em teorias tipo Foucault e outras pessoas do gênero. Naquela época também o anarquismo se apoiava em teorias universitárias da moda, como, por exemplo, o positivismo. Todos os primeiros anarquistas eram positivistas, né? E eles são assim, eles são uma espécie de reflexo radicalizado da mentalidade vigente dentro da pequena burguesia. Travou-se uma luta enorme aí entre os anarquistas e Marx, né? O Marx denuncia o caráter desorganizador e provocador do anarquismo dentro da Internacional, e os anarquistas acabam sendo expulsos da Internacional. Depois, na segunda Internacional, uma parcela de anarquistas vai se apresentar para participar da segunda Internacional, e os marxistas e outros que participavam aí rejeitam a participação dos anarquistas como sendo pessoas desorganizadoras do movimento operário, que é o que acontece com essas organizações políticas que nós conhecemos muito bem hoje em dia, que defendem, em nome do marxismo, às vezes até do trotskismo, um socialismo utópico, né? Um sectarismo infernal, uma atividade profundamente desorganizadora, etc. e tal. O que não impede que eles acusem todos os outros de sectarismo também, como é tradicional nos anarquistas e sectários, né? A superação do sectarismo se dá pelo quê? Se dá pela própria evolução do movimento operário. Nesse sentido que eu digo que houve uma superação definitiva. Por quê? Porque o movimento operário, ele mostrou, primeiro, que os trabalhadores eram capazes de construir grandes organizações de massa, que eram os sindicatos, que já existiam na época de Marx, que Marx usa como modelo, que são os sindicatos britânicos. Segundo, que a classe operária podia desenvolver grandes ações, greves, lutas, mobilizações pelos seus direitos mais elementares. E terceiro, que vai acontecer de maneira plena na Terceira Internacional, que a classe operária tinha plena capacidade de participação política. Quer dizer, na Segunda Internacional formam-se gigantescos partidos da classe operária, partidos de massa. Então, quer dizer, as posições sectárias que procuravam manter o movimento operário num gueto pequeno burguês, sem luta sindical, sem partido, sem eleição, elas foram totalmente derrotadas. Isso não impede, logicamente, que depois reapareçam essas manifestações, que são produto de situações aí, de desagregação da classe operária, mas situações momentâneas. Hoje, por exemplo, tem muita gente que fala que é anarquista, mas isso é uma coisa sem futuro nenhum. Basta o movimento se agrupar que esse anarquismo
ele desaparece completamente, não tem futuro nenhum. Quando, no Brasil, os sindicatos, os trabalhadores, através dos sindicatos, entraram em ação, quando se formou o PT na primeira etapa, com uma participação eleitoral importante, etc. e tal, o anarquismo foi totalmente evaporou-se do cenário político. Ele vai reaparecer à medida que esse movimento grande ele deixa de existir, né? Nesse sentido, essas ideias sectárias elas são assim como um produto direto da decomposição, né? No caso do movimento operário atual, da decomposição episódica, né? Também nos casos anteriores era assim. O anarquismo é uma coisa pequeno-burguesa, uma ideologia pequeno-burguesa, que busca, né, porque a pequena burguesia tem uma profunda, uma enorme fraqueza social, se apoderar da classe operária para os seus próprios objetivos. Mas isso deve ser completamente desprezado, né? Bom, finalmente, para concluir aqui, abrir o debate, eu só queria chamar a atenção para um detalhe, né? A importância da participação do próprio Marx no primeiro momento e depois do Engels na primeira internacional. Quero chamar a atenção para isso, não é para ressaltar as qualidades extraordinárias de uma pessoa como Marx, mas é para ressaltar o fato de que mesmo numa organização como essa, enorme e cheia de contradições e de disparidades políticas extraordinárias, um pequeno grupo, até mesmo um indivíduo, que tenha clareza do que está fazendo, pode conseguir resultados extraordinários. Isso é muito importante para a luta para a construção de um partido revolucionário, né? Muitos militantes, ingenuamente, por desconhecimento, eles acham o seguinte: se você é um pequeno grupo, você não pode cumprir um papel importante dentro da sociedade. Não é verdade, né? Marx organizou, a primeira internacional foi em grande medida um resultado da orientação política de Marx. E ele atuava aí com poucas pessoas. Ele montou uma aliança com determinados setores e ele fez o movimento andar para frente. Ele escreveu todos os documentos da primeira internacional. Ele travou uma luta e derrotou os anarquistas e as concepções confusas dos outros. Por quê? Porque ele sabia como as coisas funcionavam, ele tinha uma concepção clara, científica do movimento operário, né? E, portanto, né, com essas qualidades, que não são qualidades específicas de um Marx, mas pode ser qualidade de qualquer militante revolucionário, ele conseguia efetivamente fazer com que a Internacional se encaminhasse num determinado sentido revolucionário. É claro que isso é possível, não porque a pessoa é mágica, mas porque a pessoa sabe qual é a tendência própria, natural da classe operária. E os outros que eram ou confusos, não sabiam de nada, ou queriam encaminhar a organização num sentido oposto à tendência natural da classe operária. Então, como Marx tinha clareza, ele conseguiu fazer isso daí. Isso é muito importante. Tem todo um relato, né? Principalmente nas cartas que Marx mandava para o Engels. Engels estava em Manchester nessa época, trabalhando, e não podia participar da atividade da Primeira Internacional. Só viria a participar depois, né? Ele começou a participar depois, aí os dois juntos, trabalhando em conjunto, tinha ainda mais eficiência no trabalho que eles estavam realizando. Quer dizer, qual que é a moral da história? Qual que é a conclusão a ser tirada? Um partido político pode ser pequeno, mas a evolução dele estará determinada pela clareza das suas ideias políticas. E, logicamente, se ele efetivamente agir sobre a base dessas ideias, porque
Não adianta ter ideias claras e ficar em casa, né? Mas o fator fundamental é esse daí. Uma compreensão do programa que você defende, que é uma compreensão da realidade do movimento operário. Você pode ser um pequeno partido num dado momento e você pode se transformar numa grande força social pela clareza das ideias. Né? Essa é uma das lições mais extraordinárias que a gente tira, mas também uma das mais concretas, né, da história da Primeira Internacional. Bom, companheiros, eu vou ficar por aqui, abrimos aí o debate. O que me causa confusão, assim, às vezes, é por causa das alianças que hoje a gente vê acontecer dentro dos próprios partidos. Isso aí tem influência também da Primeira Internacional? Por exemplo, as alianças dos partidos, né? Os partidos hoje, eles, para tentar angariar a possibilidade de avançar, eles se aliam. Mesmo hoje, a gente vê a esquerda com a direita, com os partidos aí se dizendo que são revolucionários, tal, fazendo esse tipo de aliança, não fere esse teor da Primeira Internacional? Está em contradição com isso, logicamente. Marx e Engels lutavam pela independência da classe operária dentro da burguesia, né? Se você está falando das alianças do PT, ou em menor escala do PSOL aí, com a burguesia, isso aí não tem nada a ver com o marxismo, né? Eu queria perguntar mais sobre não só sobre a Primeira Internacional do Marx, mas queria perguntar, por exemplo, assim, a questão sobre a teoria da revolução permanente, né? Ela influencia nas internacionais socialistas só na Terceira Internacional? Porque daria para dizer assim que a Primeira Internacional e a Segunda Internacional elas estão voltadas mais para a análise da Europa, né? Do desenvolvimento da luta de classes na Europa, né? A grande diferença da Segunda para a Terceira Internacional não seria também a influência já da ideia da Revolução Permanente? Por exemplo, um país atrasado, sendo pressionado tanto pelo desenvolvimento do capitalismo mais progressista como o atraso medieval, por exemplo, na Rússia. Daria para dizer isso? A diferença da segunda para a terceira seria uma influência já da ideia da revolução permanente? Não acho isso. A diferença é a etapa política, né? A Terceira Internacional ela surge numa época revolucionária. A Segunda Internacional não surge numa época revolucionária. A grande diferença é essa daí. O problema da Revolução Permanente é um problema que vai surgir na Terceira Internacional, logicamente como produto da extensão da Revolução Mundial, mas ela já é um problema prévio, né? Ela começa com a Revolução Russa de 1905. Rui, você citou aí, acho que é importante, principalmente no caso do movimento estudantil, né? USP, Unifesp, Unicamp. Ou seja, correntes Foucaultianas, né, que agem nas universidades, chamam palestras diversas e têm a sua influência, né, estimulando aí a questão do anarquismo. Mas também tem outras correntes, não sei se seria oportuno também abrir uma discussão, porque a gente percebe que a atuação, principalmente de grupos de professores, é nesse sentido. Então, eles fazem crítica aos militantes que se filiam a um partido, né, e vão, de forma contundente, fazer o combate, ou seja, dizer que é o interesse pessoal do estudante, carreirismo, aquela coisa toda, que é uma forma de combater a organização partidária. E isso a gente vê, inclusive, em correntes que supostamente não seriam marxistas, né, mas que também se dizem partidárias, mas também atuam contra, né, a organização, no caso dentro das universidades. E isso forma escolas, né? São vários estudantes que vão passando por isso e vão avançando. Além do Foucault, teria alguma outras correntes que poderiam ser citadas no momento, ou a gente até pesquisar sobre isso, né? Não, todo esse anarquismo aí, toda essa esquerda pequena burguesa é assim. Não tem... A oposição aos partidos e a oposição às eleições é generalizada. A gente não deve dar a menor importância a isso aí. Isso aí a gente não deve dar importância pelo seguinte, não é um debate, não é uma competição.
Nós estamos competindo para ver quem é melhor. A nossa posição ela é uma posição realista. A posição de não participar das eleições ela é uma posição que leva qualquer pessoa para um gueto. A pessoa pode apresentar isso daí agora e tal, mas se você tiver uma posição política correta, souber organizar a luta num determinado lugar e participar das eleições e organizar um partido, essa posição não tem valor nenhum. Ela só tem valor quando eles se defrontam com esses partidos muito direitistas, tipo o PT, né? Então eles acabam aí pegando como se diz? Uma rebarba do PT para essa pregação, porque você vê, o PT teve... Qual que foi a votação do PT na eleição? 50 milhões de votos? 55 milhões de votos. Os anarquistas, se juntar tudo, quantos são? Você vê que não faz sentido. Nós não temos que ter... há uma coisa na psicologia política da pequena burguesia que é a competição, porque a pequena burguesia é uma classe capitalista. Ela é uma classe do capitalismo. Então, na política, assim como em outras coisas, ela quer competir. Você vê que a luta política nos setores pequeno-burgueses é acirrada, com golpes baixos, calúnias, etc. e tal, né? O pessoal fala do stalinismo, mas o pessoal não entende que o stalinismo, nesse sentido, é só uma hipertrofia de uma mentalidade pequeno-burguesa. Porque aquilo que o Stalin fazia em grande escala, numa escala microscópica, se encontra em todo o ambiente pequeno-burguês. A falsificação, a calúnia, o golpe baixo, a tentativa de excluir todos os adversários, etc. e tal, é comum em todos os lugares. Então, o pequeno burguês, quando ele vê um partido que nem o PT, se dando bem, ele já rapidamente ele quer criar lá um territóriozinho próprio, um curralzinho próprio para poder equilibrar minimamente a competição, né? Então ele já fala assim, nada de partido, nada de eleição e tal. Aí, logicamente, existe muita insatisfação com os partidos que estão aí e a pessoa capitaliza isso daí, mas é uma mentalidade pequeno-burguesa. A gente não deve dar a menor trela para isso daí, porque não tem futuro. Às vezes, o que acontece com o militante do PCO é que ele vai na universidade e daí tem aquele grupinho de anarquistas, de sectários horrorosos e tal, pequeno-burgueses. Aí o cara se sente, porque eles são muito ativos ali nessa política de insetos, né, de competição de insetos, a pessoa fica impressionada e tal, mas a gente não deve ficar impressionado. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, nunca levou, não leva hoje e não levará no futuro também. Nós devemos nos desvincular disso daí, combater, mas politicamente não devemos entrar nessa luta assim dentro do formigueiro, né? A gente deve se colocar fora do formigueiro, fora do mundo dos insetos ali, e levar adiante a luta pelo programa que a gente acredita que é correto. Isso que é a questão. Eu não tenho futuro isso aí. Essa ideia de que o marxismo foi derrotado na Primeira Internacional e de que o anarquismo, desculpa. E que depois, no desenvolvimento da evolução da classe operária, a própria Segunda Internacional ela foi composta praticamente com grandes partidos, e assim vem a história do movimento operário, né? Nos anos 80, com o surgimento do PT, você via também a ideia das pessoas começavam se organizar politicamente, principalmente o movimento operário, de a construção de um partido que foi, né, o início da ideia de um partido de trabalhadores, né?
independente da burguesia, e depois tem toda a história do PT que foi vencida pela política pequeno-burguesa de se colocar como funcionário da burguesia dentro do regime político. Aí, com a vitória do PT, nas eleições presidenciais em 2002, muitos dos pequenos burgueses e até o movimento operário viu que aquilo era um fracasso, né? Criou-se até uma ideia, a ideia de que o anarquismo começou a aumentar nas universidades, começou a dar mais esse ambiente universitário de concepções anarquistas, de que o partido não tem, o PT foi um erro, blá, 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 blá. E agora nós estamos num momento que foi colocado, inclusive por você, que polarizou novamente a situação, né? Esse momento aqui é um momento que vai surgir de novo a ideia de que é um momento ideal para a concepção da construção do partido, porque a polarização ela favorece a ideia de construção do partido independente da burguesia. Eu queria que você explicasse, dentro do que você explicou, da evolução da primeira, segunda e terceira internacional, para o momento atual, né? Em que a situação está polarizada, as ideias têm que se fluir para a organização da classe operária em torno de um partido revolucionário mesmo. Eu acho que sim. Esse crescimento do anarquismo, ele tem a ver com os períodos de refluxo, né? A coisa funciona da seguinte maneira. Num certo sentido, muita gente que se diz anarquista são pessoas que estão buscando uma alternativa política mais combativa do que partidos como o PT. Aí eles caem sob a influência do anarquismo, que é uma coisa mais simples, mais sem compromisso com nada, etc. e tal. Tendência desse pessoal é evoluir. Só que quando você tem um refluxo, aí o pessoal, ao invés de evoluir, o pessoal retrocede. Aí vira aquele anarquismo tradicional, né? Que é aquele pessoal que fica lá inventando fórmulas absurdas para a luta política. Então, o PT ele provocou isso daí. Veja que nós temos um período longo, aí, 2 mandatos do FHC com um refluxo muito grande da classe trabalhadora. Depois o Lula também, que deu uma continuidade à política do FHC. São 12 anos aí, a gente poderia dizer até mais, em termos de um refluxo generalizado. Bom, agora a tendência tende a se inverter. Se ela se inverter, muita gente vai largar o anarquismo, que é um negócio confuso, e vai evoluir efetivamente para posições revolucionárias. Já deu para perceber na eleição que os grupos anarquistas, semi-anarquistas, esquerdistas, que é um tipo de anarquismo, né? Isso que a gente chamaria de esquerdismo, de sectarismo dentro dos partidos, dentro de um partido marxista, isso daí é uma forma de anarquismo. É um semi-anarquismo, digamos assim, uma mistura de anarquismo com posições revolucionárias. A maioria dos pequenos grupos tem muito mais de anarquista do que de marxista, se você olhar bem, né? Eles já se dividiram diante das duas candidaturas, a confusão é total, né? Uma parte apoiou a Dilma, outra parte apoiava o Aécio Neves, que é mais confuso ainda do que apoiar a Dilma. Uma parte não apoiou nenhum dos dois, mas essa parte que não apoiou nenhum dos dois, uma parte queria de fato apoiar a Dilma e outra parte queria apoiar o Aécio, ou pelo menos achava que o Aécio era melhor, menos mal do que a Dilma, e assim vai. Quer dizer, já mostra que a instabilidade, a falta de
de terreno sólido para esse tipo de grupo está desaparecendo rapidamente, né? À medida que o movimento cresça, isso daí tende a ficar sem possibilidade nenhuma de participação, porque são grupos, no final das contas, cujo poder de ação é muito pequeno, porque não tem clareza política nenhuma. Você vê os grupos anarquistas, você vê tudo... Os que a gente já encontrou, eles só têm ideias que são impraticáveis. Por exemplo, organização vertical. Isso é impraticável. Horizontal, perdão. Organização horizontal. É uma coisa impraticável. Não é que a gente seja a favor ou contra, por isso ou por aquilo. Não funciona, pô. Se tiver um movimento grande, não dá para ter essa organização horizontal. Aí você vai ver os grupos, o que eles têm a dizer sobre a situação política, é tudo confuso. O cara não sabe se é a burguesia, não é a burguesia. Aí você tem uma luta aí extremamente dura entre dois partidos políticos, que é o PT e o PSDB. A pessoa não sabe interpretar essa luta de jeito nenhum. Não sabe o que é a classe operária, o que é a pequena burguesia. Acha que a polícia é classe operária, e assim vai. É uma loucura total, uma confusão sem fim. Essa confusão, o que vai acontecer? Na hora que os acontecimentos exigem que a pessoa, para ter uma posição, não digo dirigir, para ter uma posição nesse movimento enorme, ela tenha uma clareza, não digamos absoluta, mas relativa dos acontecimentos, esses grupos não têm clareza nenhuma, eles tendem a ser desbaratados e dispersados pelos próprios acontecimentos. Aí vão surgir outros grupos que são mais... abandonam uma boa parte dessas bobagens, mas continuam com outras bobagens que eles não conseguem se livrar. Esses grupos, à medida que a situação se aprofunda, entram em crise de novo. E assim vai. Porque, veja bem, nós temos que entender o seguinte, as pessoas elas têm que evoluir através de um processo real, no mundo real. Elas não evoluem pela pregação. A nossa propaganda ela não é uma pregação abstrata. Ela é um esclarecimento da situação. Ela contribui, ela ajuda as pessoas a se esclarecerem. Nós não estamos aqui para converter a pessoa, não é disso que se trata. Nós estamos esclarecendo politicamente. Aí os acontecimentos vão ou não vão corroborar aquilo que a gente está falando. É isso daí. Então, quer dizer, a evolução depende dos acontecimentos. No primeiro acontecimento se mostra inviável a organização, a falta de organização que é pregada por uma série de grupos. Determinados partidos crescem. Aí pronto, já. A evolução é obrigatória, não tem por onde. Quando eu disse aqui que o anarquismo tinha sido derrotado, o que eu quero dizer é o seguinte. O anarquismo ele foi ultrapassado pelos acontecimentos, foi deixado para trás. Então eles falavam assim, a classe operária não deve ter participação política. Aí a classe operária teve uma participação política gigantesca, um êxito enorme, pronto, acabou. Como é que você vai sustentar uma coisa que não serve para nada? Aí quando a Segunda Internacional entrou em crise, no período posterior, aí o anarquismo ele ressurge. Já não é o velho anarquismo, que é o anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo já é um anarquismo impuro. O anarquista mesmo é pastor protestante, é a Bíblia debaixo do braço, caixote de bacalhau, você entendeu? Converter as pessoas a uma ideia abstrata. O anarcossindicalista ele é meio comunista, meio anarquista, digamos assim. Ou ele é um militante comunista com preconceitos anarquistas. Já foi uma evolução. O anarquismo antigo,
a eficácia dele, mesmo numa situação como a de hoje, é muito pequena, né? Você vê que tem grupos anarquistas, se dedicam aí a ficar escrevendo na internet e tal, mas ninguém liga porque não fazem nada, aí não evolui. Quer dizer, a coisa vai mudando então. Mas já é uma coisa do passado o anarquismo. Se a gente aqui, por exemplo, se deixar levar pelo anarquismo e começar a falar que nós vamos construir partido, não vamos participar das eleições, o que vai acontecer com a gente é que nós vamos afundar junto com esses grupos que não tem futuro nenhum. E vamos afundar logo, porque a situação está evoluindo num sentido que não vai permitir movimentos de gueto, né, político. Você comentou que a Primeira Internacional era, como correspondia à própria etapa de evolução do movimento operário, reunia uma ilha de sindicatos, era uma organização bastante heterogênea, em certo sentido. Nesse momento, ainda hoje, tem grupos que colocam o problema de, diante da dispersão que existe no cenário internacional do movimento operário, reconstruir até mesmo uma organização nos moldes da Primeira Internacional. Essa é a primeira questão. Sei lá, parece uma coisa meio justamente fora de época, né? Porque correspondia àquela etapa, mas gostaria que... E uma outra questão que está vinculada a esse problema é o seguinte: na realidade, existem muitas organizações internacionais, né? Muitos rótulos, muitas siglas, agrupamentos, que algumas delas até, por exemplo, se colocando como defensores da Quarta Internacional, continuação da Quarta Internacional, mas que acabam sendo um pouco parecida com a Primeira Internacional, no sentido que ela teria de mais negativo, que é essa confusão política. Quer dizer, não tem isso representa só uma certa heterogeneidade, quer dizer, não são verdadeiras organizações. E, justamente, muitos desse grupo, inclusive, acusam o PCO de não ter um trabalho internacional, porque não participa, nesse momento, de uma organização internacional. Então, eu queria, sei lá, de repente, você comentasse um pouco esse problema, sei lá, dessas organizações internacionais que existem e dessa acusação muito comum na esquerda contra o PCO de não ser parte de uma internacional. Bom, aí é uma coisa extremamente simplória, né? Mostra o baixo nível do movimento político aí daqueles que se reivindicam como trotskistas. A maioria dessas organizações, o que elas são? Elas são uma mera formalidade, elas têm uma forma como se fosse uma organização internacional. Mas na realidade não tem nada disso. Não tem nada disso, não há um agrupamento de ideias efetivo, não há nenhuma ação efetiva nem nada. É tudo acaba sendo pouco mais do que publicidade para dizer: olha, eu sou internacional. Inclusive é importante assinalar que de todos os grupos que tem aí, o único que não tem e não se propõe a montar esse tipo de organização internacional é justamente o PCO. Devia chamar a atenção do pessoal isso aí. Tem grupo aí que são 2,5 pessoas, e eles têm uma organização internacional. Não chama atenção esse fato de que tudo isso é uma grande farsa? Nós simplesmente não estamos dispostos a participar da farsa. Nós mantemos relações internacionais com partidos, agrupamentos aí, mas não vamos montar nenhuma coisa farsesca, porque não tem sentido. Faria mal até para a nossa própria organização, ficar exibindo aquela fachada, né? Nós temos que fazer na realidade é ao contrário, né? Porque esses grupos que se dizem internacionalistas não têm nada de internacionalistas. A primeira marca do grupo internacionalista seria ver a política dele. Bom, no terreno internacional, a confusão que a gente vê no Brasil, ela vai à estratosfera, né? Ela vai absolutamente à estratosfera. Apoiaram o golpe no Egito, apoiaram a ação golpista do imperialismo, que foi um golpe também de Estado, na Ucrânia. Eles acham que a Rússia é imperialista, quer dizer, a confusão é toda. Apoiaram a direita na Venezuela.
É uma loucura total. Bom, se isso daí é internacionalismo, melhor não fazer parte disso daí, né? Porque se para ser internacionalista nós temos que apoiar o golpe no Egito, aí é complicado, né? Então, é uma farsa isso daí. O nosso partido não. O nosso partido tem uma oposição tão firme no terreno internacional quanto tem no terreno nacional. É o único partido que tem uma posição clara sobre o que está acontecendo na América Latina. Foi o único partido que não aplaudiu o golpe do Egito nem por um minuto, porque aqui a gente precisa assinalar que alguns se envolveram profundamente no negócio. Outros aplaudiram o golpe e daí, algum tempo depois, né, deram uma de João sem braço e saíram fora do negócio do golpe. Mas no momento que a gente acompanhou isso aí muito de perto, todo mundo era a favor do golpe. Quer dizer, o que mostra que eles não têm programa nenhum para uma luta internacional. Uma coisa importante para a gente dizer é o seguinte: no que diz respeito a organizações revolucionárias, não vamos nos confundir, companheiros. O primeiro passo é ter um programa, não é ter uma organização. Isso é muito importante de dizer, porque o pessoal já perdeu essa noção. Você quer construir um partido revolucionário? No Brasil tem milhares. Você quer construir o 11º partido revolucionário? Tudo bem, é seu direito, todo mundo deve tentar e tudo mais. Primeiro passo, elaborar um programa. Agora, o programa não pode ser um documento escrito. O programa tem que servir para interpretar, por exemplo, o golpe do Egito. Se você não consegue interpretar o golpe do Egito, você não tem programa. Se você não tem programa, não dá para construir uma organização. Você pode até juntar gente. Mas juntar gente não é um partido. Você pode juntar aí 40 pessoas, 40 senhoras aí, e fazer um bingo. Mas isso não é um partido. Você pode juntar 30 pessoas e fazer um torneio de futebol. Mas isso não é um partido. Não é? Você pode juntar gente pelos mais diversos motivos. Agora, partido revolucionário são pessoas que se unificaram em torno de um programa que tem um significado para o mundo real. Porque se fosse qualquer programa, então tem o programa da Quarta Internacional, o programa de transição. Você fala, eu apoio esse programa, pronto. Não precisa ver se a hora. Tá certo? Que o grupo do Chaves, o grupo da direita, apoiado pelo imperialismo, entram em choque, você consegue interpretar esse choque. Se você consegue compreender que, de acordo com o programa marxista, a Rússia não é um país imperialista. Que falar isso daí é uma bobagem. Se você consegue compreender que o Brasil não é um país capitalista desenvolvido como os Estados Unidos, como eu ouvi uma boa parte da esquerda falar. Num debate que eu participei, eu ouvi lá o PCB falar que o Brasil é um país desenvolvido, mas que, ao mesmo tempo, precisa resolver o problema agrário. Bom, de duas uma. Ou é desenvolvido ou precisa resolver o problema agrário. As duas ao mesmo tempo não dá, pô. Não é? Aí a pessoa começa a cair nessa simplificação absurda do negócio, que é assim. O PT é absolutamente igual ao PSDB. Bom, com esse tipo de programa, você não vai para lugar nenhum. Eu acho que o que acontece é isso. Querem formar uma organização, mas a organização não tem programa. Se não tem programa, não pode ser internacionalista. Mesmo que você tenha gente em todos os países. Você vê a FIFA. A FIFA tem associados em todos os países, mas não é uma organização internacionalista. É uma organização internacional, tudo bem, mas não é internacionalista. Isso daí é um aspecto. Outro aspecto que é importante dizer é o seguinte: a maioria desses grupos internacionais, das seções nacionais dos grupos internacionais, elas não existem fora do Facebook.
Antigamente a gente falava, ela não existe fora da internet. Agora isso aí já é demais. Agora é assim, elas não existem fora do Facebook, elas moram num mundo artificial que se chama Facebook, que é uma rede de relacionamento social. Também tem que levar isso aí em consideração, né? Primeiro, né? Citando no caso específico a Unifesp, né? Certamente da USP e outras universidades. A atuação partidária já é conhecida porque você, sistematicamente, toda quarta-feira, por exemplo, na Unifesp, faz a venda do jornal, faz a distribuição dos materiais do partido, inclusive de frentes, né? Seja da Unifesp, seja de outras frentes, como os professores. E isso já vai dando um caráter de organização que aparece contrapondo não é em quantidade, e sim na qualidade da atuação. Esse é um ponto. A confusão política que se faz, né, tanto em partidos quanto anarquistas, né? Cito um fato também, o que aconteceu a semana, ou seja, o bandejão, por 1 ou 2 vezes, foi suspenso por questões diversas de desorganização ou intenção da burocracia, e um estudante, não sei quem foi, esqueceu uma bandeja lá com alimento no meio do pátio. Bastou isso para que na internet se manifestasse não só pessoas ligadas a partidos como o PSOL, por exemplo, ou que foi simpatizante ou participou diretamente, como anarquistas, criticando alguém que esqueceu uma bandeja lá, mas não critica a podridão da burocracia unifespiana. E um ponto também no processo eleitoral foi do primeiro turno, que era aquela crítica normal, sai porque é candidato, aquela coisa toda. E quando nós fomos para o segundo turno, que nos posicionamos com relação ao voto nulo, aí já vem aquelas confusões também que são comuns, né? Com intenções diversas ou confusão mesmo. Quer dizer, está vendo? O PCO agora apoiou a posição dos anarquistas, que é o voto nulo. O PCO está sendo sectário em votar nulo. Fizemos o embate, mas não seria também oportuno falar um pouco, pelo menos deu uma repercussão nesse sentido do segundo turno, um pouco a nossa posição com relação ao voto nulo, né? Que é bem diferente do que a gente viu aí na TEPOR, que apoiou o voto nulo, mas com outra posição, os anarquistas, né? E partes aí de setores desorganizados também que atuam nas universidades, né? Isso é muita confusão. Voto nulo não é uma posição tradicional dos anarquistas. O anarquista de verdade, ele não deveria votar. Nem nulo, nem nada. O anarquista, ele não reconhece o Estado. Se ele não reconhece o Estado, como ele vai votar nulo? Veja bem, isso que é a confusão também. O anarquista não é que ele se opõe ao Estado, ele não reconhece. Ele acha que as pessoas deveriam deixar o Estado de lado, abandonar o Estado. Se é para abandonar, não pode participar de nada. Você teria que não ir votar. Voto nulo é uma posição como outra qualquer nas eleições. Você pode votar no candidato A, B, C ou D, pode votar branco, pode votar nulo. Você pode se abster e depois pagar a multa. Tudo isso daí faz parte do jogo eleitoral, está tudo previsto no jogo eleitoral. Anarquista que honra o nome de anarquista não poderia nem chegar perto da urna. Não tira nem título eleitoral. Nem pagar multa. Nem paga multa, nem nada. Mas aí não dá para ir para a matrícula, não. Não sei, então tira o título, mas não vai votar, não sei. A posição do anarquista não é votar nulo. Isso aí é anarquista, como é que se diz? Aguado, né? Diluído. Esse é um aroma anarquista no negócio. É uma confusão do pessoal. Votar nulo, o voto nulo ele expressa simplesmente o seguinte: quando o eleitor vota nulo, ele está dizendo assim: nenhum dos candidatos que me foram apresentados me satisfaz. Então não voto em nenhum deles. O voto nulo não é uma rejeição à eleição, é uma rejeição aos candidatos existentes. Também não é uma posição, o voto nulo também não é uma posição de quem
é contra as eleições, mas não é anarquista, por exemplo. Eu já vejo certos grupos que são anarquistas no fundo, mas se dizem marxistas. Um marxista, quando acha que o povo não deve votar, ele faz uma campanha de boicote às eleições. Voto nulo não é boicote às eleições. Voto nulo é isso aí, não tem o partido, portanto, voto nulo, não tem em quem votar. É isso que o cara está dizendo. Ele não está contrariando a eleição. É confuso, né? É confuso, é atraso político e tudo mais. A gente não deve se envolver nessa confusão. Por mais que a confusão pareça ser senso comum entre o pessoal, a gente não deve se envolver aí. O PCO votou nulo no segundo turno por aquilo que nós dissemos. Nós tiramos uma nota. Não há nenhum candidato da classe operária no segundo turno das eleições. Não quer dizer que o PCO só vota em candidatos da classe operária, não candidatos revolucionários da classe operária. Pode ser um candidato reformista da classe operária também. Nós não votamos em candidatos burgueses. A Dilma Rousseff não é um candidato operário. Nós votamos no Lula, mas não na Dilma Rousseff. Não vamos votar na Marta Suplicy também, qualquer que seja a situação, porque não são candidatos que têm nada a ver com o movimento operário. Nós somos contra chamar os operários a votar em candidatos que sejam de outra classe social, abertamente de outra classe social. Se o cara é um operário e tem uma política ruim, a gente vota criticamente nele. Pode votar, não é que vota. Pode votar criticamente nele. Então, a nossa nota, ela é bem explícita, pode pegar a nota e ler. Não há nenhum candidato da classe trabalhadora no segundo turno das eleições. Por isso nós votamos nulo. Não tem nada a ver com anarquismo, nada. Se a gente, o negócio no segundo turno é o seguinte, vamos ser mais claros. Se o segundo turno, como tem país que é assim, já tem eleição que é assim. Tem o primeiro turno e tem o segundo, mas no segundo vão todos os candidatos que quiserem ir de novo. O segundo turno ele serve para que alguns renunciem para apoiar um cara, mas se ele quiser ir, ele vai. Se o segundo turno no Brasil fosse assim, a gente lançava de novo o nosso candidato. Segundo turno. Como nós fizemos no primeiro. Nós temos que explicar para os trabalhadores, por isso o voto é importante, que o PT é um partido que tem trabalhadores e burgueses dentro. Que o trabalhador não deve... Marta Suplicy, Haddad, Dilma Rousseff, são candidatos pequeno-burgueses ou burgueses. Marta Suplicy é quase uma socialite. Vamos voltar agora a uma socialite. Essa questão, né, de que uma internacional ela tem que ser baseada na compreensão científica entre a luta da burguesia e o proletariado, né? Não numa questão de forma, decorar o programa de transição, participar da convenção tal e colocar lá, né, somos da Guarda Internacional. O maior exemplo dessa incompreensão da esquerda não seria a posição de todos os movimentos organizados aí sobre a Copa do Mundo no Brasil? Porque, por exemplo, dá um exemplo claro, né? Até o polo obreiro da Argentina era influenciado por essa política de se ficar contra a Copa aqui, né? E o PCO quase que isoladamente falou, não, isso aí é uma política do imperialismo, só vai beneficiar a direita, né? E daria para dizer isso, porque, por exemplo, se você ficar numa análise impressionista da realidade ou simplesmente acompanhando o que a esquerda está fazendo no momento, você não vai ter... Você pode ficar a reboque de algo, qualquer outra coisa, mas menos de uma análise científica da luta de classes, né? Porque quase toda a esquerda foi arrastada para essa política de ficar contra a Copa do Mundo, né?
E daria para se dizer isso? Não, então tá. Não interessa que o Paulo Obreiro está falando para a Copa. A nossa posição é essa, porque se é para ficar isolado, tudo bem, a gente vai ficar isolado, mas nós não vamos embarcar numa pressão proforme. Mas isolado, por que isolado? Não, isolado porque... Isolado de todo um setor da esquerda pequena burguesa. Bom, aí nós estamos isolados porque nós não somos um partido pequeno burguês, nós somos um partido operário, né? Lógico que a nossa posição não pode coincidir, a não ser excepcionalmente, com a esquerda pequena burguesa. Eles representam outra classe social. O negócio é o seguinte, ó, esse negócio da Copa, bom, isso é simples. Hoje em dia, alguém tem dúvida de que isso aí só serviu para fazer campanha para o Aécio Neves? Se era esse o objetivo, o pessoal conseguiu o que queria. Se o objetivo era outro, aí já... A gente falou isso daí, nós não somos um partido ingênuo. Essa esquerda semi-anarquista, eles acham assim, tudo que é protesto é bom. Nós não achamos a mesma coisa. Tem muito protesto aí que não é bom. Então o pessoal fez campanha para o Aécio Neves e foi isso, não teve mais nada nesse negócio da Copa. O pessoal apoiou, isso aí é inclusive elementar, porque não era um movimento reivindicativo. Esse movimento da Copa, ele queria impedir a Copa do Mundo, ver se tem cabimento isso aí. Impediu a Copa do Mundo para quê? Por que você vai ganhar impedindo a Copa do Mundo? Ninguém também conseguiu explicar isso daí. No final era tudo um movimento para fazer campanha eleitoral, e foi o que resultou. Campanha eleitoral. Por exemplo, agora eu vi no jornal hoje que estão construindo em Brasília a ampliação do autódromo, porque o Brasil vai sediar a Fórmula Indy. Eu acho que o pessoal devia ir lá fazer campanha também. Tá tendo aqui já em São Paulo agora, quando Fórmula 1, tem uma plaquinha lá. Amanhã Amanhã. não tem manifestação, não vai ter GP. Não tem não. Eu acho que os caras deviam dar sequência no negócio. Impedir a Fórmula Indy. Por quê? Porque o dinheiro que vai ser usado na reorganização, lá na reforma do autódromo em Brasília, não podia ser usado para educação padrão Fórmula Indy e tal. Só do futebol. Por incrível que pareça, nós vamos comprovar agora que é só o futebol. Cadê os protestos? Depois também, veja bem, passou a eleição, né? Então agora a vontade de protestar diminuiu substancialmente. Quem sabe nas Olimpíadas, né? Eles voltem a se manifestar. Poderia ser, né? Porque a Olimpíada ela vai ser no ano da eleição municipal no Rio de Janeiro, né? Aí já tem mais um motivo. Quer dizer, o cara vota nulo, mas dá maior importância para a eleição, né? Deixa a eleição, quem ganhar, ganhou, não é essa a filosofia que está por trás? É um negócio, o problema é o seguinte, nós temos que ter a esperança, né? De que, a esperança não, nós temos que ter a certeza, porque senão é muito difícil, de que a evolução real do movimento operário, a massificação desse movimento, vai eliminar uma boa parte da baboseira política que tem no país, né? Que esse ano aqui foi do arco da velha em termos de bobagens. Já o número de bobagens é um pouco resultado
do crescimento do movimento, né? O pessoal foi obrigado a falar mais e revelou a quantidade de minhoca que eles têm na cabeça, né? As minhocas saíram à luz do dia. Vamos ver se a próxima onda elimina uma parte dessas minhocas e finalmente desaparece tudo, porque Um monte de medusa. haja paciência com tanta coisa besta. Companheiro, está dando nosso horário. Vamos encerrar? Então, declaro encerrado.